Eu nunca imaginei que a pior traição da minha vida aconteceria em um portão de embarque, cercada por estranhos correndo para seus próprios destinos, enquanto meu mundo desmoronava no Terminal 2 de Guarulhos. Meu nome é Rita. Tenho 55 anos. E até 3 dias atrás, eu acreditava que o amor de verdade, incondicional, era suficiente para manter uma família unida. Eu estava errada. Ali, parada com minha mala gasta e a empolgação que carreguei por meses se esvaindo lentamente do meu corpo, observei meu único filho, Daniel, me entregar uma passagem de volta com a mesma indiferença que ele mostraria a um caixa de supermercado. Sem contato visual, sem explicação, apenas uma rejeição fria e calculada, embrulhada em palavras que ainda ecoam na minha mente. Você vai aprender uma lição. 27 anos. Foi o tempo que fui mãe do Daniel, sua protetora, sua maior incentivadora e, aparentemente, sua maior decepção. 27 anos de noites em claro quando ele ficava doente, de plantões duplos no hospital para pagar sua faculdade, de comemorar cada conquista como se fosse minha vitória pessoal. 27 anos acreditando que o laço entre mãe e filho era inquebrável, sagrado, permanente. As luzes fluorescentes acima do portão de embarque zumbiam com a mesma persistência mecânica a que me acostumei durante minha carreira como enfermeira. Duras, constantes, revelando tudo em detalhes implacáveis. Mas em vez de iluminar os corredores do hospital onde passei décadas cuidando das famílias de outras pessoas, essas luzes expunham o momento em que percebi que minha própria família havia se tornado um grupo de estranhos. Daniel estava ali, em seu terno caro, aquele que eu ajudei a comprar para sua primeira entrevista de emprego há 3 anos, quando ele ainda atendia minhas ligações, quando ainda dizia, "Eu também te amo, mãe", no final de nossas conversas. Seu cabelo estava perfeitamente arrumado, seus sapatos polidos até espelhar o brilho, toda a sua aparência projetada para transmitir sucesso e sofisticação. Ele parecia o homem que eu sempre sonhei que ele se tornaria, exceto por seus olhos, frios, distantes, pertencentes a alguém que aprendeu a me ver como um inconveniente, e não como a mulher que lhe deu a vida. O aeroporto se movia ao nosso redor em seu ritmo infinito de chegadas e partidas, famílias se reencontrando com lágrimas de alegria, executivos checando seus celulares com eficiência praticada, casais de idosos ajudando um ao outro com cadeiras de rodas e malas de mão. Todos tinham para onde ir, alguém esperando por eles, um propósito que fazia sentido. Todos, exceto eu. Daniel, sussurrei. Minha voz quase inaudível em meio aos anúncios constantes que ecoavam pelo terminal. Eu não entendo. Planejei essa viagem por meses. Você me convidou. Você disse que era hora de passarmos um tempo juntos de verdade, só nós dois. Ah, ele olhou para o relógio. Um gesto que eu reconhecia desde sua infância. Algo que ele fazia quando estava desconfortável e queria que uma conversa terminasse. O mesmo jeito que ele agia quando eu tentava discutir suas notas, seus amigos, seus planos para o futuro durante aqueles anos de adolescência, quando cada interação parecia um campo minado de ressentimento. Mas isso não era rebeldia adolescente. Isso era crueldade deliberada de um homem adulto que, de alguma forma, aprendeu a usar o silêncio como arma contra a mulher que nunca usou nada além de amor como munição em seu relacionamento. A passagem é válida para o próximo voo, disse ele, sua voz carregando aquele tom profissional que usava no trabalho, aquele que deixava claro que a conversa havia terminado e que qualquer discussão adicional seria considerada inapropriada. O pessoal da segurança pode te ajudar se precisar de orientação. Eu agarrei a passagem de volta, suas bordas já úmidas pelos meus dedos trêmulos, e tentei processar o que estava acontecendo. Isso não era um mal-entendido que poderia ser resolvido com uma boa conversa. Não era um conflito de agenda ou uma emergência familiar que exigisse que eu adiasse minha visita. Isso era abandono, puro e calculado, executado com a eficiência de alguém que planejou este momento por mais tempo do que eu suportava imaginar. A última vez que vi Daniel pessoalmente foi no funeral de seu pai, há 2 anos. Meu marido, Roberto, morreu subitamente de um ataque cardíaco que não nos deu tempo para despedidas.
Nenhuma oportunidade para resolver as tensões que vinham se acumulando em nossa família desde que Daniel começou sua carreira em São Paulo. Roberto sempre foi a ponte entre nós. O tradutor que de alguma forma conseguia fazer Daniel entender meu amor sem que parecesse pressão, e me fazer entender a necessidade de independência de Daniel sem que parecesse rejeição. Sem Roberto, nossas ligações se tornaram cada vez mais breves e protocolares. Daniel perguntava sobre minha saúde, me atualizava sobre suas promoções no trabalho, mencionava sua esposa, Sara, de passagem, e sempre terminava com promessas de uma visita em breve que nunca se materializavam em planos concretos. Comecei a me preocupar que o estava perdendo da mesma forma que perdi Roberto. Não para a morte, mas para um distanciamento lento que me deixava agarrada a conversas que pareciam mais obrigações do que conexões. Então, quando Daniel ligou há 3 meses e sugeriu que eu fosse visitá-los, senti como se alguém tivesse me jogado uma boia salva-vidas. "Está na hora, mãe", ele disse, sua voz mais quente do que estivera em meses. "A Sara e eu conversamos, e achamos que seria bom para todos nós se você viesse passar algumas semanas. Temos muito espaço, e nos daria a chance de realmente passarmos um tempo juntos." Eu chorei depois daquela ligação. Lágrimas de alívio e antecipação que me envergonharam, mesmo na privacidade da minha própria cozinha. Aos 55 anos, eu estava chorando porque meu filho queria me ver. O que isso dizia sobre o quanto nosso relacionamento havia se deteriorado? O que dizia sobre o quão desesperadamente eu sentia falta da conexão que um dia compartilhamos? Comecei a planejar imediatamente, usando os dias de férias que eu vinha guardando há anos, pesquisando voos, fazendo listas do que levar e procurando presentes que não ocupassem muito espaço na mala. Comprei roupas novas. Nada caro, porque minha aposentadoria de enfermeira não permitia luxos, mas roupas que me fizessem sentir arrumada, digna de ser vista com um filho bem-sucedido e sua esposa elegante. A ironia não me escapava agora. Parada neste terminal com aquela roupa cuidadosamente escolhida, amassada pelo longo voo, e meu otimismo espalhado pelo chão do portão de embarque, como destroços de um acidente de avião. Eu me vesti para um reencontro que, na verdade, era uma execução. Me preparei para uma reconciliação que, na verdade, foi projetada para ferir. O celular de Daniel vibrou, e ele olhou para o aparelho com a atenção imediata que nunca me deu durante nossa conversa. Qualquer que fosse a mensagem, era aparentemente mais importante do que ver o rosto de sua mãe desmoronar em tempo real, mais urgente do que reconhecer que ele acabara de dar uma notícia devastadora com todo o envolvimento emocional de quem anuncia o atraso de um trem. "Preciso ir", disse ele, guardando o celular de volta no bolso. "O agente do portão pode te ajudar com o cartão de embarque quando chegar a hora." E então, ele se virou e foi embora. Não rapidamente, não com qualquer urgência visível, apenas com o passo firme de alguém que completou uma tarefa desagradável, mas necessária, e estava pronto para seguir para assuntos mais importantes. Sua figura desapareceu na multidão de viajantes, e eu fiquei ali, sozinha, com uma mala cheia de presentes que eu nunca entregaria e perguntas que eu nunca faria. O silêncio que se seguiu à sua partida não era apenas a ausência de sua voz. Era a presença de cada palavra que ele escolheu não dizer, cada explicação que ele decidiu que eu não merecia, cada ano de amor que eu dei e que aparentemente não me rendeu a cortesia da honestidade sobre por que eu não era mais bem-vinda em sua vida. As horas seguintes pareceram passar em câmera lenta, enquanto o mundo ao meu redor se movia em velocidade normal. Dei por mim andando pelos corredores do terminal, passando por portões onde outras famílias se cumprimentavam com o tipo de calor que eu esperava, mas nunca receberia. As rodinhas da minha mala batiam no piso polido em um ritmo que parecia acompanhar meu coração. Constante, mas de alguma forma errado, como tudo naquele dia. Eu continuei repassando nossa última conversa de verdade, de 3 meses atrás, procurando por pistas que eu pudesse ter perdido. Daniel parecia genuinamente entusiasmado com a minha visita, falando sobre restaurantes aonde queria me levar, lugares que achava que eu gostaria de ver. "A Sara também está animada para passar um tempo com você", ele disse, e eu senti um alívio tão grande ao ouvir aquelas palavras.
Sara e eu só nos encontramos 2 vezes. Uma no casamento deles e outra no funeral de Roberto. Mas nas 2 vezes ela foi educada, embora distante. Atribuí sua reserva à timidez, ao constrangimento natural de tentar se conectar com a mãe do marido através de gerações e experiências de vida diferentes. Agora eu me perguntava se cada palavra daquele convite havia sido um engano cuidadosamente calculado. Eles planejaram essa humilhação juntos? Sara fez parte da elaboração desta lição que Daniel achava que eu precisava aprender? O pensamento fez meu estômago se contrair com um tipo diferente de dor. Não apenas a dor aguda da rejeição, mas a dor mais profunda e insidiosa que vem quando você percebe que foi ingênua sobre pessoas em quem confiava completamente. Sentei-me em uma daquelas cadeiras desconfortáveis de aeroporto, que parecem projetadas para impedir que alguém fique por muito tempo, e peguei meu celular para ligar para Daniel. Talvez tivesse havido um mal-entendido. Talvez algo tivesse acontecido, uma emergência familiar, uma crise no trabalho, que o obrigou a me mandar para casa imediatamente, mas não lhe deu tempo para explicar direito. Talvez a frieza que vi em seus olhos fosse choque ou estresse, não a indiferença deliberada que pareceu ser. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes antes de cair na caixa postal. Sua voz soava calorosa e profissional na gravação, nada parecida com a do estranho que me entregou uma passagem de volta com o envolvimento emocional de quem devolve um livro à biblioteca. Esperei pelo sinal e, de repente, tive dificuldade para encontrar palavras que não soassem desesperadas ou patéticas. Daniel, é a mamãe. Ainda estou no aeroporto e estou confusa com o que aconteceu. Por favor, me ligue de volta. Acho que houve algum tipo de mal-entendido. E eu realmente gostaria de conversar com você sobre isso. Eu te amo. Desliguei e imediatamente me senti envergonhada por quão pequena minha voz soou, como a palavra por favor carregava o peso de 27 anos de amor incondicional reduzidos a implorar por uma explicação básica. Este era meu filho, a criança que embalei para dormir em inúmeras noites de febre, o adolescente que levei para treinos de futebol, aulas de piano e casas de amigos sem nunca contar os quilômetros ou o tempo. Quando me tornei alguém que precisava suplicar por sua atenção, 1 hora se passou. Nenhuma ligação de volta. Tentei de novo, e desta vez o telefone foi direto para a caixa postal, sem chamar. Ele o havia desligado. Ou bloqueado meu número. O equivalente tecnológico de bater a porta na minha cara. Olhei ao redor do terminal e notei coisas que estava chocada demais para ver antes. Havia um senhor em uma cadeira de rodas sendo empurrado por uma mulher que parecia ser sua filha, ambos rindo de algo na tela do celular dela. Uma jovem mãe se desdobrava entre 2 filhos pequenos e uma bolsa de fraldas enquanto o marido comprava café. O caos deles parecia o tipo mais lindo de desordem, porque era compartilhado, porque estavam juntos naquilo. E havia eu, 55 anos, sentada sozinha em um aeroporto com uma mala cheia de presentes para um filho que decidiu que eu não era digna nem de cortesia básica, muito menos de amor. Eu me tornara uma daquelas pessoas que você vê em espaços públicos e sente pena sem realmente entender sua história. Alguém obviamente sozinho, obviamente em apuros, obviamente não onde deveria estar. A passagem de volta que Daniel me deu era para um voo na manhã seguinte, 22 horas para matar em um aeroporto, sem dinheiro para um quarto de hotel e sem vontade de gastar o pouco que tinha com comida superfaturada de aeroporto quando eu nem estava com fome. O luto, eu aprendi durante minha carreira de enfermagem, tinha um jeito de desligar as necessidades básicas do corpo, fazendo a comida ter gosto de papelão e o sono parecer impossível, mesmo quando a exaustão deveria torná-lo inevitável. Decidi ligar para Sara. Talvez Daniel não tivesse contado a ela o que fez. Talvez ela estivesse esperando que eu chegasse em sua casa e ficasse confusa quando eu não aparecesse. Talvez ela pudesse explicar que lição eu deveria aprender com essa humilhação cuidadosamente orquestrada. O telefone de Sara também foi para a caixa postal depois de vários toques. Sua voz era animada e alegre na gravação, mencionando que ela estava
provavelmente ocupada com o trabalho ou em um momento com a família, e retornaria assim que possível. Momento com a família. A frase pareceu um golpe físico, confirmando o que eu tentava não reconhecer, que eu não era mais considerada parte do momento com a família deles, que qualquer unidade que eles tivessem formado não incluía espaço para a mulher que criou metade dela. Deixei uma mensagem mesmo assim, minha voz mais firme desta vez, porque a raiva começava a se misturar com a dor, criando uma combinação que parecia mais sustentável do que o puro luto. Sara, aqui é a Rita, mãe do Daniel. Estou no aeroporto e parece haver alguma confusão sobre a minha visita. Você poderia, por favor, me ligar de volta quando receber esta mensagem? Obrigada. O terminal começou a esvaziar com a chegada da noite. Os últimos voos do dia estavam embarcando, levando as pessoas para casa, para jantares, famílias e vidas normais que continuavam em padrões previsíveis. As equipes de limpeza apareceram com seus carrinhos e movimentos eficientes, preparando o espaço para os viajantes de amanhã, que chegariam com esperança e propósito, em vez de rejeição e confusão. Eu me vi observando esses trabalhadores com o apreço profissional de quem passou décadas na área da saúde, reconhecendo a habilidade necessária para manter espaços públicos por onde milhares de pessoas passam diariamente. Uma mulher, provavelmente da minha idade, notou que eu estava sentada na mesma cadeira há horas e se aproximou com a gentileza cuidadosa de quem já viu todas as formas de angústia humana que os aeroportos podem produzir. Está tudo bem, querida? Ela perguntou. Seu sotaque com traços nordestinos, sua voz quente com preocupação genuína. Trabalho neste terminal há 6 anos, e você parece alguém que teve um dia muito difícil. Pela primeira vez desde que Daniel foi embora, alguém estava me olhando como se eu importasse, como se minha angústia evidente merecesse ser reconhecida em vez de ignorada. Senti as lágrimas ameaçando novamente, mas eram lágrimas diferentes, não apenas de luto, mas de gratidão pela disposição daquela estranha em me ver como um ser humano, e não como um obstáculo a ser contornado. Eu deveria estar visitando meu filho, eu disse, minha voz falhando nas palavras simples que, de alguma forma, continham a história inteira da maior decepção da minha vida. Mas ele mudou de ideia. Ele me deu uma passagem de volta e foi embora. O rosto da mulher mudou para uma expressão que eu reconhecia dos meus próprios dias de enfermagem. O olhar de alguém que testemunhou crueldade humana suficiente para ficar chocado, mas não surpreso. Ela olhou ao redor para se certificar de que seu supervisor não estava olhando. Então se sentou na cadeira ao meu lado com o movimento de alguém cujas juntas protestam após longas horas de trabalho físico. Meu nome é Carmen, disse ela. E, querida, eu tenho 4 filhos, e se algum deles me tratasse do jeito que você acabou de descrever, não haveria pedido de desculpas no mundo que consertasse isso. Ouvir outra pessoa dizer que o que aconteceu comigo foi errado, que o comportamento de Daniel era indesculpável em vez de alguma forma, justificado por falhas no meu caráter, foi como receber permissão para sentir raiva em vez de apenas vergonha. Eu estava tão focada em tentar entender o que eu tinha feito de errado que não me permiti considerar que talvez a culpa não fosse minha. Carmen ficou comigo por mais 1 hora, falando sobre seus filhos, seu trabalho e os tipos de dramas familiares que ela testemunhou durante seus anos no aeroporto. Ela não tentou resolver meus problemas ou oferecer conselhos sobre o que eu deveria fazer a seguir. Ela apenas sentou-se comigo em minha dor, reconhecendo que era real, válida e digna de ser testemunhada. Quando seu turno terminou, ela colocou uma nota de R$ 20 na minha mão, apesar dos meus protestos. Para comida, disse ela com firmeza. Você não consegue pensar direito com fome, e você vai precisar pensar direito para descobrir o que vem a seguir. Enquanto ela se afastava, empurrando seu carrinho de limpeza em direção às áreas de funcionários que eu nunca veria, percebi que aquela estranha me mostrou mais bondade em 1 hora do que meu próprio filho conseguiu em nossa talvez última conversa. O contraste foi devastador, mas também esclarecedor, destacando o quão longe do normal nosso relacionamento havia se desviado e o quanto eu vinha aceitando comportamentos que ninguém deveria ter que tolerar de pessoas que dizem te amar.
A noite se estendia infinitamente diante de mim como um castigo projetado por alguém que entendia que o desconforto físico não era nada comparado à tortura de ter tempo demais para pensar. Encontrei um canto perto dos portões internacionais, onde a iluminação era mais fraca e o movimento de pessoas menor, na esperança de me tornar invisível até o amanhecer, quando eu poderia embarcar no voo que me levaria de volta para uma vida que de repente parecia tão estranha quanto aquele terminal de aeroporto. A cada poucas horas, os seguranças faziam suas rondas, suas lanternas cortando a penumbra como holofotes, procurando por pessoas que não deveriam estar ali. Aprendi a me endireitar quando os via chegando, a arrumar meu rosto em uma expressão que sugerisse que eu era simplesmente uma viajante adiantada esperando por um voo de madrugada, em vez de uma mulher que foi abandonada pelo próprio filho sem ter para onde ir. Um guarda, um rapaz que não devia ser muito mais velho que Daniel, parou no meu acampamento improvisado por volta das 3 da manhã. Senhora, está esperando por algum voo específico? Ele perguntou, seu tom profissional, mas não hostil. Mostrei-lhe meu cartão de embarque para o voo da manhã. E ele assentiu com a compreensão cansada de quem já viu todo tipo de desastre de viagem que aeroportos podem produzir. Tem uma capela no segundo andar se precisar de um lugar mais silencioso para descansar. Ele ofereceu. E eu quase ri da ironia. Uma capela. Como se a oração pudesse de alguma forma explicar por que um filho escolheria a crueldade em vez da comunicação. Por que o amor poderia ser tão facilmente descartado quando se tornava inconveniente? Mas agradeci mesmo assim e subi as escadas, minhas pernas rígidas de tantas horas sentada em cadeiras projetadas para uso temporário, não para passar a noite. A capela era pequena e ecumênica, com bancos de madeira simples e uma iluminação suave que parecia mais gentil do que as luzes fluorescentes agressivas que dominavam o resto do terminal. Eu não era particularmente religiosa, mas havia algo reconfortante no silêncio intencional, na maneira como o espaço parecia projetado para a contemplação e não para a eficiência. Sentei-me na última fileira e deixei minha mente vagar por 27 anos de memórias, tentando identificar o momento em que meu relacionamento com Daniel passou de amor para obrigação e, finalmente, para essa rejeição devastadora. Quando eu deixei de ser sua mãe e me tornei seu fardo. Quando minha presença em sua vida se transformou de algo que ele valorizava para algo de que ele precisava escapar. Os primeiros anos foram tão claros, tão descomplicados. Daniel, ainda pequeno, subindo no meu colo com livros de figuras e a confiança absoluta de que eu leria para ele pelo tempo que ele quisesse. Daniel, aos 10 anos, mostrando-me com orgulho os trabalhos da escola e as medalhas de competições esportivas, seu rosto se iluminando quando eu elogiava seus esforços. Daniel, aos 16, emburrado e desafiador, mas ainda vindo a mim quando seus amigos o traíam, ou seu coração era partido, ainda confiando que eu o ouviria sem julgamento e ofereceria conforto sem condições. Mesmo durante os anos de faculdade, quando a independência se tornou mais importante que a conexão familiar, ele ligava para casa regularmente. Não apenas por dinheiro ou conselhos práticos, mas pelo simples prazer de compartilhar suas experiências com alguém que celebrava seus sucessos e se compadecia de suas dificuldades. Quando ele recebeu sua primeira oferta de emprego, fui a segunda pessoa para quem ele ligou, logo depois da namorada da época. Mãe, você não vai acreditar, ele disse, sua voz borbulhando de excitação, o que me fez sentir parte de seu triunfo. Em algum lugar entre aquela ligação e a fria rejeição de ontem, eu o perdi. Não gradualmente, da maneira como os filhos naturalmente se separam dos pais enquanto constroem suas vidas adultas, mas completamente, como se alguém o tivesse convencido de que me cortar por inteiro era necessário para sua felicidade ou sucesso. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais convicta ficava de que Sarah estava envolvida nessa decisão. Não porque ela fosse inerentemente cruel, mas porque nunca teve a chance de entender quem eu realmente era além dos ocasionais e constrangedores encontros de família. Para ela, eu provavelmente era apenas a mãe superprotetora de Daniel, alguém cujas necessidades emocionais poderiam competir com seu casamento, cuja presença poderia lembrar seu marido de um tempo mais simples,
antes de seu sofisticado relacionamento adulto. Eu me esforcei tanto para respeitar o casamento deles, para evitar os comportamentos estereotipados de sogra sobre os quais ouvia as mulheres reclamarem no trabalho. Eu nunca apareci sem avisar ou ofereci palpites não solicitados sobre a administração da casa ou suas escolhas de carreira. Nunca critiquei Sarah ou fiz comparações entre ela e as namoradas que Daniel trouxe para casa durante a faculdade. Fui cuidadosa, talvez cuidadosa demais, em manter limites apropriados enquanto ainda expressava amor e interesse em suas vidas. Mas talvez minha contenção tenha sido interpretada como desinteresse. Talvez Sarah achasse que eu não me importava com o relacionamento deles porque não estava constantemente me intrometendo em seus assuntos. Talvez Daniel tenha se convencido de que meu respeito pela independência deles era, na verdade, indiferença, que minha disposição em deixá-los construir sua própria vida significava que eu não queria realmente fazer parte dela. Ou talvez a verdade fosse mais simples e mais dolorosa do que eu queria admitir. Talvez Daniel simplesmente não precisasse mais de uma mãe. Talvez adultos bem-sucedidos e sofisticados não quisessem a complicação de manter relacionamentos com pessoas que os lembravam de origens menos glamorosas, que representavam as dificuldades comuns que eles tanto trabalharam para transcender. Eu já tinha visto isso acontecer com outras mulheres no trabalho. Enfermeiras cujos filhos se tornaram médicos e de repente achavam a carreira de suas mães embaraçosa. Mulheres cujos filhos se casaram com famílias ricas e começaram a tratar suas origens como segredos vergonhosos a serem escondidos de novos círculos sociais. Eu sempre senti pena daquelas mulheres, enquanto secretamente acreditava que meu relacionamento com Daniel era diferente, mais forte, imune a esse tipo de rejeição baseada em status. Enquanto o amanhecer começava a filtrar pelas pequenas janelas da capela, percebi que estivera chorando silenciosamente por horas, sem nem notar. Meu rosto estava repuxado pelas lágrimas secas, e minha garganta doía pelo esforço do choro contido que havia aliviado um pouco da pressão que se acumulava em meu peito desde que Daniel foi embora. O aeroporto começou a ganhar vida ao meu redor, enquanto os primeiros voos da manhã se preparavam para partir. Viajantes a negócios passavam apressados com suas malas eficientes e destinos importantes. Famílias se reuniam nos portões com a empolgação das férias. Casais de idosos se ajudavam a navegar pelas complexidades das viagens aéreas modernas com o trabalho em equipe paciente de pessoas que resolviam problemas juntas há décadas. Fui a um banheiro para me recompor antes do meu voo, jogando água fria no rosto e tentando reparar os danos que o luto e a insônia infligiram à minha aparência. A mulher que me olhava do espelho parecia mais velha que 55 anos, desgastada por mais do que apenas uma noite dormindo no aeroporto. Seus olhos carregavam uma tristeza que parecia permanente, o tipo de decepção que muda o formato do rosto de uma pessoa. Mas havia algo mais em sua expressão também. Uma dureza que não existia antes, uma firmeza que vem de chegar ao fundo do poço e descobrir que você pode sobreviver ao impacto. Passei a noite de luto pela perda de um relacionamento que, aparentemente, já havia terminado muito antes de eu perceber que estava em perigo. Agora, eu precisava descobrir como construir uma vida que não dependesse da aprovação de alguém que decidiu que eu não valia a decência humana básica. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto, e por um momento, meu coração deu um salto de esperança de que Daniel tivesse reconsiderado, que tivesse percebido a crueldade do que fez e quisesse se redimir. Mas a mensagem era da minha vizinha, perguntando se eu tinha chegado bem na casa de Daniel e me lembrando de mandar fotos da viagem. A pergunta inocente pareceu outra pequena facada, destacando quão completamente minhas expectativas haviam sido estilhaçadas. Eu estava tão animada com esta visita que contei a todo mundo, vizinhos, colegas de trabalho, a atendente do mercado, sobre meus planos de passar um tempo com meu filho e minha nora. Falei sobre os restaurantes que poderíamos visitar, os pontos turísticos que eles me mostrariam, como essa viagem poderia ajudar a diminuir a distância crescente entre nós. Agora, eu tinha que descobrir como explicar que nada disso aconteceu.
que meu filho me olhou como se eu fosse uma estranha da qual ele queria se livrar o mais rápido possível. Como você conta às pessoas que seu próprio filho te achou tão desagradável que não pôde tolerar sua presença nem por um único dia? O anúncio de embarque para o meu voo de volta ecoou pelo terminal. E eu peguei minha mala com seus presentes fechados e otimismo não utilizado. Enquanto caminhava em direção ao portão, passei por famílias se despedindo, casais planejando reencontros, crianças animadas para visitar avós que as receberiam de braços abertos e com paciência infinita. Eu já fui uma dessas avós acolhedoras, ou pelo menos planejei ser. Imaginei jantares de domingo e tradições de feriado, cuidar dos netos e festas de aniversário. A maneira como o amor poderia se multiplicar através das gerações em vez de morrer quando os filhos decidem que seus pais se tornaram descartáveis. Mas enquanto entregava meu cartão de embarque ao agente e caminhava pelo túnel de embarque em direção ao avião que me levaria para casa, para uma vida que agora eu teria que reconstruir completamente, percebi que alguns sonhos são frágeis demais para sobreviver às pessoas de quem dependem. E algumas lições, como a que Daniel pensou que estava me ensinando, revelam mais sobre o professor do que sobre o aluno. O voo de volta foi como viajar no tempo, cada quilômetro me levando mais longe do futuro que eu havia imaginado, e mais perto de um presente que eu não reconhecia mais. Sentei-me no assento do meio, entre um empresário que trabalhou em seu laptop durante todo o voo e uma jovem que dormiu com a cabeça encostada na janela, e invejei a capacidade de ambos de se concentrarem em qualquer coisa que não fosse a dor oca que se instalara permanentemente em meu peito. Quando o avião pousou no aeroporto da minha cidade, percebi que estava prendendo a respiração sem saber, como se o ato físico de retornar a um território familiar pudesse de alguma forma restaurar o sentimento de pertencimento que perdi em um terminal estrangeiro. Mas atravessar os portões de desembarque, cercada por pessoas sendo recebidas por famílias e amigos, apenas enfatizou o quão completamente sozinha eu estava nesta nova realidade que Daniel criou para nós dois. Minha vizinha, Dona Elsa, estava me esperando como prometido, seu rosto iluminado com o tipo de curiosidade que vem de quem genuinamente se importa com a felicidade dos outros. Ela se ofereceu para me buscar quando mencionei meus planos de viagem meses atrás, e eu estava ansiosa para compartilhar histórias sobre minha visita durante o caminho para casa. Agora, eu tinha que descobrir como explicar por que estava voltando em menos de 24 horas, sem nada para mostrar da viagem, exceto olhos inchados e uma mala cheia de presentes que nunca seriam entregues. Rita, como foi a visita ao Daniel? Ela perguntou enquanto eu me aproximava, seu sorriso desaparecendo quando viu meu rosto de perto. Querida, você parece exausta. O voo atrasou? Consegui o que esperava ser um sorriso convincente e dei a ela a explicação que ensaiei durante o voo. Houve uma emergência de família, então tive que voltar mais cedo. Nada grave, só uma daquelas coisas que surgem de repente. A mentira tinha um gosto amargo na minha boca, mas era mais fácil do que tentar explicar a verdade para alguém cujos próprios filhos ligam toda semana e visitam nos feriados sem precisar de convite. Dona Elsa aceitou minha história com a discrição educada de quem sente que há mais a ser dito, mas não quer ser intrometida. Durante o trajeto para minha casa, ela preencheu o silêncio com notícias do bairro e novidades sobre seus netos, tratando-me com a delicadeza que as pessoas demonstram a alguém que obviamente está passando por dificuldades, mas não quer falar sobre isso. Quando ela me deixou na porta da minha casa, a casa parecia exatamente a mesma de quando eu saí 2 dias antes, mas de alguma forma parecia diferente, menor, mais silenciosa, como um lugar onde alguém costumava morar, em vez de um lar onde a vida estava sendo vivida ativamente. As plantas que reguei antes de sair estavam ligeiramente murchas, apesar dos meus preparativos cuidadosos. E a correspondência se acumulou em uma pequena pilha que falava do tempo passando sem propósito ou expectativa. Sentei-me na minha sala, cercada pelos móveis e fotografias familiares que antes pareciam evidências de uma vida bem vivida, e tentei entender o que viria a seguir. A casa estava quitada, um benefício do planejamento financeiro cuidadoso de Roberto e do seguro de vida,
o que significava que eu não precisava me preocupar em perder meu teto, como algumas mulheres da minha idade quando suas circunstâncias mudam repentinamente. Minha aposentadoria do hospital era modesta, mas suficiente para as necessidades básicas, desde que eu não tivesse gostos caros ou emergências inesperadas. Mas a segurança financeira parecia sem sentido quando medida contra a devastação emocional de perceber que meu relacionamento mais importante foi construído sobre alicerces que eu havia entendido completamente errado. Passei 55 anos acreditando que o amor era suficiente, que ser uma boa mãe, esposa, amiga e enfermeira de alguma forma me protegeria do tipo de crueldade casual que eu testemunhei outras pessoas suportarem. Fui ingênua de maneiras que agora pareciam quase embaraçosas. Os presentes que levei para Daniel e Sarah estavam na minha mala como provas arqueológicas da minha ilusão. Um lenço para Sarah, em cores que achei que complementariam sua pele, escolhido após uma hora de consideração cuidadosa em uma loja de departamento, onde me senti intimidada pelos preços, mas determinada a encontrar algo bonito. Um livro para Daniel sobre a história da cidade onde ele cresceu, cheio de fotografias e histórias que pensei que poderiam ajudá-lo a lembrar dos momentos felizes que compartilhamos antes que sua vida se tornasse sofisticada demais para sentimentalismos. Olhando para esses itens agora, eles pareciam patéticos em vez de atenciosos. As ofertas desesperadas de alguém tentando comprar de volta um afeto que, aparentemente, nunca foi tão sólido quanto ela acreditava. O telefone tocou enquanto eu estava sentada ali, cercada pelos escombros das minhas expectativas despedaçadas, e senti aquela onda familiar de esperança seguida imediatamente pela decepção quando vi que era minha irmã, Carla, ligando de outro estado. Carla e eu nos falávamos a cada poucas semanas, mantendo o tipo de conexão fraterna que parecia mais um dever do que algo profundamente íntimo. E eu não estava pronta para explicar minha humilhação para alguém que poderia sentir pena de mim, ou, pior, poderia não ficar totalmente surpresa com o comportamento de Daniel. Deixei a chamada ir para a caixa postal e ouvi sua mensagem alegre, querendo saber sobre minha viagem com Daniel, como ela esperava que estivéssemos aproveitando o bom tempo e criando lindas memórias juntos. Sua voz soava tão normal, tão inocente da realidade de que as famílias podem implodir sem aviso, que quase liguei de volta apenas para sentir o conforto de falar com alguém que ainda vivia em um mundo onde mães e filhos tinham relacionamentos descomplicados. Mas eu não estava pronta para compaixão, conselhos ou as perguntas bem-intencionadas que me forçariam a reviver cada detalhe da minha rejeição. Não estava pronta para ouvir as teorias de Carla sobre o que poderia ter dado errado ou suas sugestões sobre como eu poderia consertar um relacionamento que Daniel aparentemente decidiu que não valia a pena manter. Em vez disso, fiz algo que não fazia desde a morte de Roberto. Abri uma garrafa de vinho no meio da tarde e sentei-me em sua poltrona. A poltrona reclinável onde ele passou seus últimos meses lendo jornais e assistindo a programas de televisão que o ajudavam a esquecer a condição cardíaca que lentamente limitava seu mundo. A poltrona ainda tinha um leve cheiro de sua colônia, um aroma que eu tinha medo de lavar, porque era uma das poucas lembranças físicas que me restavam de nosso casamento de 30 anos. O vinho fez tudo parecer um pouco embaçado, suavizando a dor aguda da rejeição para algo mais administrável, mais parecido com tristeza do que com devastação. Eu me vi conversando com Roberto como se ele ainda estivesse ali, contando-lhe sobre a frieza de Daniel e perguntando o que eu deveria ter feito de diferente. Que sinais eu perdi que poderiam ter me preparado para este resultado? Ele sempre foi o seu favorito. Eu disse para a poltrona vazia, lembrando como Daniel corria para o pai com joelhos ralados e brinquedos quebrados, como Roberto era o pai que conseguia consertar tudo com explicações pacientes e humor gentil. Talvez se você ainda estivesse aqui, ele não teria conseguido simplesmente me descartar assim. Talvez você o tivesse feito cair em si. Mas, mesmo enquanto dizia, me perguntei se Roberto teria sido igualmente impotente contra o que quer que tenha transformado nosso filho em um estranho. Talvez o Daniel, que poderia abandonar a própria mãe em um aeroporto, estivesse se desenvolvendo há anos,
tornando-se mais distante e crítico enquanto estávamos ocupados demais, orgulhosos de seu sucesso, para notar que ele estava aprendendo a nos ver como obstáculos a serem superados, em vez de pessoas que o amavam incondicionalmente. A tarde se dissolveu na noite enquanto eu estava sentada com meu vinho e meus arrependimentos, observando a luz desaparecer do lado de fora das janelas e sentindo como se eu estivesse desaparecendo junto com ela. Pela primeira vez desde a morte de Roberto, entendi por que algumas pessoas simplesmente desistem quando a vida se torna difícil demais para navegar sozinhas. Não era fraqueza ou egoísmo. Era a resposta racional ao descobrir que tudo em que você construiu sua identidade poderia ser tirado por pessoas que nunca valorizaram aquilo tanto quanto você acreditava. Mas em algum lugar na escuridão que se instalou sobre minha casa e meu coração, outra coisa começou a tomar forma. Não exatamente esperança, mas algo mais duro e durável. O reconhecimento de que eu sobrevivi a perdas piores do que esta, e de alguma forma continuei funcionando. Enterrei meu marido e meus pais, suportei a morte de pacientes de quem cuidei, naveguei pelas decepções e traições que vêm com 5 décadas de vida adulta. A rejeição de Daniel parecia o fim de tudo, porque eu cometi o erro de colocar todos os meus ovos emocionais na mesma cesta, de acreditar que ser sua mãe era a coisa mais importante sobre minha identidade. Mas eu fui outras coisas também. Uma enfermeira que confortou pacientes terminais e suas famílias, uma esposa que apoiou o marido em mudanças de carreira e problemas de saúde, uma vizinha que ajudou pessoas durante emergências e celebrações. Talvez fosse hora de lembrar quem era a Rita, além de sua relação com um filho, que decidiu que ela não valia a decência humana básica. Talvez essa lição devastadora que Daniel achava que estava me ensinando fosse, na verdade, uma oportunidade de descobrir o que restava quando se removiam os papéis que outras pessoas definiram para você. Eu ainda tinha algo que ele se esqueceu de levar em conta quando planejou sua demissão cruel. Eu ainda tinha a mim mesma. E eu era mais forte do que nós dois imaginávamos. As semanas que se seguiram ao meu retorno passaram como um filme em câmera lenta, onde eu era ao mesmo tempo a atriz e a espectadora, observando a mim mesma seguir os rituais da vida normal, enquanto algo fundamental havia mudado sob a superfície. Voltei a trabalhar na clínica onde fazia enfermagem em tempo parcial desde minha aposentadoria do hospital, e meus colegas me receberam de volta com o calor casual de pessoas que presumiam que minha viagem tinha sido tudo o que eu esperava. "Como foi a visita ao seu filho?" perguntou o Dr. Martins durante meu primeiro plantão de volta, seu interesse genuíno me fazendo perceber que eu teria que aperfeiçoar minha mentira sobre a emergência familiar, ou arriscar ter que contar essa história dezenas de vezes para pessoas bem-intencionadas que se importavam com minha felicidade. "Foi bom vê-lo", consegui dizer, o que era tecnicamente verdade, embora vê-lo tenha destruído algo dentro de mim que eu não tinha certeza se poderia ser consertado. Diferente do que eu esperava, mas foi bom. Mergulhei no trabalho com uma intensidade que surpreendeu meus colegas e provavelmente os preocupou também. Ofereci-me para plantões extras. Fiquei até tarde para completar a papelada que poderia ter esperado até o dia seguinte, e me vi atraída pelos pacientes mais difíceis, aqueles que estavam com raiva de suas circunstâncias, assustados com seus diagnósticos ou simplesmente sobrecarregados demais pela burocracia médica para navegar em seus planos de tratamento. Dona Helena, uma senhora de 80 anos se recuperando de um AVC que a deixou parcialmente paralisada e completamente furiosa com suas novas limitações, tornou-se minha especialidade não oficial. Outras enfermeiras a achavam exigente e ingrata, mas eu reconheci em sua raiva algo que me era familiar, a perplexidade de alguém cuja vida foi mudada sem seu consentimento, que estava sendo solicitada a aceitar circunstâncias que nunca escolheu e não conseguia entender. "Eles continuam me dizendo que eu deveria ser grata", disse ela uma tarde, enquanto eu a ajudava com exercícios de fisioterapia que a esgotavam, mas que poderiam eventualmente restaurar parte de sua independência. Grata por ter sobrevivido. Grata por minha mente ainda funcionar. Grata por meus filhos me visitarem toda semana. Mas ninguém pergunta se eu queria sobreviver assim.
Eu entendi a sua raiva de maneiras que não tinham nada a ver com treinamento médico e tudo a ver com a experiência recente. A senhora não precisa ser grata, eu disse a ela, surpreendendo a nós duas com a firmeza em minha voz. A senhora pode sentir raiva, tristeza e decepção, e isso não faz de você uma pessoa ruim, faz de você humana. Algo no meu tom deve ter transmitido mais do que simpatia profissional, porque Dona Helena me olhou com a atenção aguçada de quem reconhece um companheiro de viagem na paisagem da mudança indesejada. O que aconteceu com você? Ela perguntou, sua franqueza cortando as cuidadosas barreiras profissionais que eu geralmente mantinha com os pacientes. Por um momento, considerei contar-lhe a verdade. Sobre a rejeição de Daniel, sobre como minha compreensão da minha própria vida foi estilhaçada em um terminal de aeroporto, sobre o esforço diário necessário para continuar funcionando quando tudo o que você acreditava sobre amor e família se revelou uma fantasia ingênua. Mas, em vez disso, ajudei-a a ajustar sua posição na cadeira e redirecionei nossa conversa de volta ao seu plano de recuperação. Naquela noite, porém, eu me vi pensando na pergunta de Dona Helena de maneiras que iam além de sua situação específica. O que havia acontecido comigo? A resposta óbvia era que meu filho me rejeitou cruelmente e sem explicação, mas a verdade mais profunda era mais complicada. Eu descobri que estava vivendo em uma versão da realidade que não correspondia às circunstâncias reais dos meus relacionamentos. E agora eu tinha que descobrir como construir uma nova compreensão da minha vida baseada no que era realmente verdade, em vez do que eu queria acreditar. Comecei a fazer caminhos diferentes para a casa do trabalho, andando por bairros que nunca havia explorado e notando detalhes que eram invisíveis quando minha vida parecia previsível e segura. Havia uma horta comunitária onde pessoas de todas as idades trabalhavam juntas para cultivar vegetais e flores, sua colaboração fácil sugerindo o tipo de conexão com propósito que eu sentia falta desde a morte de Roberto. Havia uma livraria com um café anexo, onde as pessoas se sentavam sozinhas lendo ou escrevendo em diários, parecendo contentes em sua solidão, em vez de solitárias. Uma noite, parei nesta livraria e comprei um caderno. Nada chique, apenas um caderno de composição simples como os que Daniel usava para os trabalhos da escola quando era pequeno. Disse a mim mesma que o usaria para listas de compras e lembretes de compromissos. Mas o que realmente escrevi naquela primeira noite me surpreendeu. Tenho 55 anos, escrevi. E não sei quem sou quando não estou cuidando de outra pessoa. A frase ficou ali na página como uma confissão que eu não pretendia fazer, revelando algo que eu vinha evitando desde que a morte de Roberto e a crescente distância de Daniel me deixaram sem papéis claros para preencher. Por 30 anos, fui a esposa de Roberto, gerenciando nossa casa, apoiando sua carreira e compartilhando as negociações diárias que o casamento exige. Por 27 anos, fui a mãe de Daniel, primeiro da maneira totalmente consumidora que as crianças pequenas exigem, depois da maneira secundária que os adolescentes e jovens adultos precisam, e depois da maneira cada vez mais periférica que os filhos adultos bem-sucedidos permitem. Mas quem era Rita quando não era definida por seus relacionamentos com outras pessoas? O que ela queria que não tivesse nada a ver com fazer outra pessoa feliz? Que sonhos ela deixou de lado durante as décadas em que as necessidades de outras pessoas tiveram prioridade sobre seus próprios desejos? Eu me tornei enfermeira porque era boa em cuidar das pessoas e porque isso proporcionava um emprego estável com benefícios razoáveis. Mas nunca considerei realmente se era um trabalho que me realizava, ou apenas um trabalho que eu podia fazer com competência. Casei-me com Roberto porque o amava e porque ele era gentil e confiável, mas nunca pensei sobre que tipo de vida eu poderia ter construído se tivesse permanecido solteira ou me casado com alguém completamente diferente. O caderno se tornou meu companheiro noturno, um lugar onde eu podia explorar pensamentos e sentimentos que não tinham outra audiência além de mim mesma. Escrevi sobre minha infância, tentando lembrar da menina que eu era antes de aprender a me definir pela aprovação dos outros. Escrevi sobre minha carreira de enfermagem, identificando momentos em que me senti verdadeiramente útil e engajada, em vez de apenas profissionalmente competente.
Lentamente, padrões começaram a surgir. As vezes em que me senti mais eu mesma, mais viva e com propósito, foram momentos em que eu estava resolvendo problemas, ajudando pessoas a navegar em situações difíceis, fornecendo apoio prático durante crises. Não apenas crises médicas, mas crises de vida. As famílias de pacientes terminais que precisavam de alguém para explicar como seria o processo da morte. Mães de primeira viagem que estavam sobrecarregadas com o abismo entre o que esperavam que a maternidade fosse e o que estavam realmente vivenciando. Pacientes idosos que estavam assustados com sua crescente dependência e precisavam de alguém para ouvir seus medos sem tentar minimizá-los. Eu era boa nessas conversas porque aprendi cedo na vida que a maioria das pessoas não precisava que seus problemas fossem resolvidos tanto quanto precisavam que suas experiências fossem validadas. Elas precisavam de alguém para testemunhar sua luta e refletir de volta que seus sentimentos faziam sentido, que suas respostas eram normais, que não estavam falhando como seres humanos, apenas porque a vida se tornou mais difícil do que anteciparam. Talvez a lição de Daniel, aquela que ele achava que eu precisava aprender sobre limites ou expectativas, ou o que quer que tenha motivado sua crueldade, estivesse, na verdade, me ensinando algo totalmente diferente. Talvez eu estivesse tão focada em manter meu relacionamento com ele que esqueci como manter meu relacionamento comigo mesma. Talvez o amor que eu estava oferecendo a ele tenha se tornado desesperado e carente porque eu parei de cultivar outras fontes de significado e conexão. Não era uma desculpa para o que ele fez. Nada poderia justificar a crueldade deliberada de abandonar alguém em um aeroporto sem explicação. Mas era um reconhecimento de que eu vinha colocando toda a minha energia emocional em um único relacionamento que estava enfraquecendo por razões que eu me recusei a reconhecer, e agora eu tinha a oportunidade de distribuir essa energia de maneiras que poderiam ser mais sustentáveis e gratificantes. Um mês após minha viagem desastrosa, eu estava trabalhando em um plantão noturno quando Carmen apareceu na recepção da clínica, parecendo tão surpresa em me ver quanto eu em vê-la. Ela estava lá com sua mãe idosa, que havia caído e precisava de radiografias para determinar se seu pulso estava quebrado ou apenas torcido. "Rita!" disse ela, seu rosto se iluminando com genuíno prazer. "Tenho pensado em você desde aquela noite no aeroporto. Como você está? As coisas se resolveram com seu filho?" A pergunta deveria ter sido dolorosa, mas de alguma forma não foi. Em vez de sentir vergonha da minha situação, senti gratidão por sua preocupação e curiosidade sobre por que essa mulher que mal me conhecia continuou a carregar minha história em seus pensamentos. "Não do jeito que eu esperava", disse a ela honestamente, "mas talvez do jeito que eu precisava. Estou aprendendo algumas coisas sobre mim mesma que provavelmente deveria ter descoberto anos atrás." Carmen assentiu como se isso fizesse todo o sentido. Como se o crescimento pessoal muitas vezes viesse disfarçado de desastre pessoal. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem acabam sendo presentes que não sabíamos que precisávamos, disse ela. Depois fez uma pausa e sorriu. Minha avó costumava dizer isso, e eu sempre achei que era apenas algo que os mais velhos diziam a si mesmos para se sentirem melhor com o azar. Mas agora acho que talvez ela tivesse razão. Enquanto eu ajudava a processar a papelada de sua mãe e me certificava de que elas entendessem as instruções de cuidados posteriores, percebi que algo havia mudado na maneira como eu me movia pelo mundo. Eu não estava mais esperando. Não por um pedido de desculpas de Daniel, não para que minha vida voltasse a algum estado anterior de segurança, não para que outra pessoa definisse meu valor e propósito. Pela primeira vez em meses, senti que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que eu deveria fazer. Não porque alguém precisava que eu estivesse lá, mas porque eu escolhi estar lá. A diferença era sutil, mas profunda. A diferença entre ser necessária e ser útil, entre servir aos outros por desespero e servir aos outros por força. Eu ainda tinha algo que Daniel havia ignorado quando tentou me ensinar meu lugar em seu mundo. Eu tinha a mim mesma, e estava apenas começando a descobrir o que isso realmente significava.
3 meses se passaram desde aquele dia devastador no aeroporto, e eu havia me estabelecido em um ritmo de vida que parecia estranho, mas cada vez mais sustentável. Meu diário se tornara mais grosso, cheio de observações sobre pacientes, reflexões sobre memórias que eu nunca havia examinado adequadamente e planos provisórios para um futuro que não dependia da aprovação ou participação de ninguém. Eu estava aprendendo a estar sozinha sem me sentir solitária, a encontrar satisfação em pequenas realizações e momentos de silêncio que pertenciam inteiramente a mim. Então, Carmen ligou. Fiquei surpresa ao ouvir sua voz. Trocamos números de telefone durante a visita de sua mãe à clínica, mas eu não esperava que nossa conexão se estendesse além daquele breve encontro profissional. Sua voz carregava uma excitação quase ofegante, como se ela estivesse correndo ou tivesse acabado de receber uma notícia incrível. Rita, você precisa ver uma coisa, disse ela sem rodeios. Estou te mandando um link agora mesmo. Cheque seu e-mail e me ligue de volta imediatamente. Abri meu laptop, a curiosidade superando minha cautela habitual com comunicações digitais inesperadas. Carmen havia me enviado um link para um portal de notícias local com um assunto que fez meu estômago despencar. Vídeo viraliza. Filho abandona mãe no aeroporto. Abaixo, em texto menor. Imagens de segurança geram revolta enquanto comunidade online se mobiliza em apoio à mulher maltratada. Minhas mãos começaram a tremer quando cliquei no link e, de repente, eu estava me vendo de uma perspectiva aérea. Imagens granuladas da câmera de segurança que capturaram toda a cena de Daniel me entregando a passagem de volta e indo embora. A marcação de tempo mostrava que era daquele dia terrível, e alguém havia editado as imagens para incluir legendas explicando o que estava acontecendo. Filho entrega a passagem de volta para a mãe. Mãe tenta ligar para ele. Mãe deixada sozinha no portão de embarque. O artigo abaixo do vídeo era breve, mas devastador em sua precisão. Alguém, provavelmente um funcionário do aeroporto que testemunhou a cena, enviou as imagens para um telejornal local com uma denúncia sobre a coisa mais cruel que já vi um filho fazer com a mãe. A história foi parar nas redes sociais, onde viralizou com milhares de comentários de pessoas expressando indignação, simpatia e suas próprias histórias de traição e abandono familiar. Mas não foi apenas o vídeo que me fez sentir como se o mundo tivesse saído do eixo. O artigo incluía uma citação de Daniel, obtida quando um repórter de alguma forma o localizou para um comentário. A resposta dele foi pior do que sua crueldade original, mais reveladora de seu caráter do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito na minha cara. Minha mãe não respeita meu espaço. Ele foi citado. Ela nunca aprendeu a respeitar que eu tenho minha própria vida agora. Às vezes, as pessoas precisam aprender lições da maneira mais difícil. E talvez isso a ensine que ela não pode simplesmente se intrometer na minha família quando bem entende. Eu estava protegendo minha esposa e nossa privacidade. Ler aquelas palavras foi como levar uma facada, e depois sentir a lâmina ser torcida lentamente para maximizar o dano. Não respeita meu espaço. Como se amar alguém incondicionalmente por 27 anos fosse, de alguma forma, uma violação. Como se aceitar seu convite para uma visita fosse me intrometer em sua vida, em vez de responder a um pedido direto por minha presença. Mas o que tornou tudo ainda pior foi a expressão minha família, como se eu fosse de alguma forma externa à sua família, em vez da pessoa que a criou, que o criou, que fez todos os sacrifícios necessários para garantir que ele tivesse as oportunidades que o levaram ao seu sucesso atual. Na versão da realidade de Daniel, eu era uma intrusão a ser gerenciada, não uma mãe que merecia respeito e consideração básicos. A seção de comentários abaixo da matéria era enorme, cheia de respostas de pessoas que pareciam mais indignadas com o comportamento de Daniel do que eu mesma consegui me permitir ficar. Estranhos estavam me defendendo com uma ferocidade que era ao mesmo tempo gratificante e avassaladora. "Isso é nojento", escreveu uma pessoa. "Eu daria qualquer coisa para ter minha mãe de volta, e esse cara joga a dele fora como lixo. Não respeita o espaço dele? O único problema de espaço aqui é a completa falta de decência humana dele."
postou outro comentarista. Alguém deveria criar uma vaquinha online para dar a essa senhora umas férias de verdade, onde ela seja tratada com o respeito que merece, sugeriu um terceiro. Mas foram as histórias pessoais que realmente me derrubaram. Comentário após comentário de pessoas compartilhando suas próprias experiências com filhos ingratos, com familiares que se tornaram bem-sucedidos e decidiram que suas origens eram embaraçosas, com a dor particular que vem de amar alguém que acha esse amor um fardo, em vez de algo precioso. Uma mulher escreveu: "Meu filho fez algo parecido quando se casou com uma mulher rica. De repente, minha origem humilde se tornou uma vergonha para ele. Passei anos me culpando antes de perceber que o problema não era comigo. Era com ele. Para a mulher neste vídeo, você merece muito mais." Liguei de volta para Carmen com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não eram mais lágrimas de luto. Eram lágrimas de alívio, de validação, da gratidão avassaladora que vem quando sua realidade é confirmada por pessoas que não têm motivo para mentir para você ou proteger seus sentimentos. "Rita, querida, o mundo inteiro pode ver o que realmente aconteceu", disse Carmen, sua voz gentil, mas firme. "Seu filho pode inventar a desculpa que quiser, mas todo mundo que tem olhos pode ver quem é o verdadeiro problema nessa situação." Nos dias seguintes, a história continuou a crescer. Mais portais de notícias a publicaram. As redes sociais explodiram com discussões sobre filhos adultos que abandonam seus pais, e de alguma forma, meu endereço de e-mail foi descoberto e compartilhado, levando a centenas de mensagens de estranhos oferecendo apoio, compartilhando histórias semelhantes e expressando indignação em meu nome. A atenção era esmagadora, mas também estranhamente curativa. Por meses, eu questionei minhas próprias percepções, imaginando se de alguma forma eu havia entendido mal a situação ou falhado em reconhecer queixas legítimas que Daniel pudesse ter. Mas ver o horror universal diante de seu comportamento confirmou o que meu coração já sabia, que o que ele fez era indesculpável, independentemente de quaisquer racionalizações que ele tenha construído para justificá-lo. Mais importante, a reação revelou algo sobre o mundo que eu havia esquecido durante meus momentos mais sombrios. Havia pessoas boas em toda parte. Pessoas que ainda acreditavam que as mães mereciam mais do que crueldade casual de seus filhos. Pessoas que entendiam que os relacionamentos familiares exigiam decência básica, mesmo quando se tornavam complicados ou tensos. Uma semana depois que a história estourou, recebi uma ligação de uma produtora de um programa matinal de alcance nacional que queria me entrevistar sobre a experiência. A ideia me aterrorizou. Eu nunca me imaginei como alguém digna da atenção da televisão. Mas algo em sua abordagem me fez considerar. Ela não estava interessada em sensacionalizar minha dor ou criar um confronto dramático com Daniel. Ela queria falar sobre a questão mais ampla de como as famílias navegam em relacionamentos em mudança, como os filhos adultos podem manter a independência e ainda tratar seus pais com respeito. "Sua história ressoou com tantas pessoas", explicou ela, "porque não é realmente sobre um filho terrível. É sobre uma cultura que às vezes ensina às pessoas bem-sucedidas que elas podem descartar os relacionamentos que ajudaram a criar seu sucesso. Você se tornou um símbolo de algo que muitas pessoas estão vivenciando, mas não se sentem à vontade para falar." Aceitei a entrevista, em parte porque queria que Daniel visse que sua lição tinha saído pela culatra de forma espetacular, mas principalmente porque recebi tantas mensagens de mulheres em situações semelhantes que se sentiam isoladas e envergonhadas do comportamento de seus filhos. Se compartilhar minha história pudesse ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas com sua dor, então talvez algo de bom pudesse sair desse pesadelo. A entrevista foi marcada para a semana seguinte, e, à medida que a data se aproximava, senti algo que não sentia há meses. Um senso de propósito que não tinha nada a ver com cuidar das necessidades imediatas de outras pessoas, mas tudo a ver com usar minha experiência para criar uma mudança positiva no mundo. Daniel tentou me ensinar que eu era descartável, que meu amor não valia nada, que meu lugar em sua vida eram as migalhas de atenção que ele escolhesse me dar. Mas sua lição me ensinou algo totalmente diferente,
que eu tinha valor independentemente de sua aprovação, que minha história importava para pessoas que eu nunca conheci, que sobreviver à sua crueldade com dignidade era uma forma de força por si só. Pela primeira vez desde aquele dia terrível no aeroporto, eu não estava apenas sobrevivendo às consequências de sua rejeição. Eu estava me preparando para transformá-la em algo que pudesse ajudar outras pessoas a se curarem de feridas semelhantes. Eu não era mais apenas a vítima da lição dele. Eu estava prestes a me tornar a professora da minha própria. As ligações de repórteres continuaram, mas também as ligações de mulheres que viram suas próprias histórias refletidas na minha. E nessas conversas, algo notável estava acontecendo. Eu estava descobrindo que ajudar outras pessoas a processar sua dor estava me ajudando a entender meu próprio valor de maneiras que não tinham nada a ver com a opinião de Daniel sobre mim. Eu ainda era Rita, a mulher que foi abandonada em um aeroporto pelo próprio filho, mas eu também estava me tornando Rita, a mulher que se recusou a deixar que esse abandono definisse seu valor. E pela primeira vez em meses, eu estava genuinamente curiosa sobre o que essa versão de mim mesma seria capaz de realizar. Na manhã da entrevista na televisão, eu estava em frente ao espelho do meu quarto, usando o vestido azul marinho que comprei para ocasiões especiais, casamentos, formaturas, eventos importantes que exigiam que eu parecesse respeitável e composta. A mulher que me olhava de volta parecia diferente daquela que foi abandonada naquele aeroporto 4 meses antes. Seus ombros estavam mais retos, seus olhos mais claros. Sua expressão carregava uma força silenciosa que não existia antes. A produção mandou um carro para me levar ao estúdio, um luxo que pareceu surreal, mas de alguma forma apropriado. Passei tantos anos me virando com o transporte mais barato ou conveniente, e havia algo poderoso em ser tratada como alguém cujo tempo e conforto importavam o suficiente para merecer consideração especial. Carmen se ofereceu para ir comigo para me dar apoio moral, mas recusei, percebendo que isso era algo que eu precisava fazer sozinha. Não porque estivesse tentando provar minha independência, mas porque descobri que realmente gostava da minha própria companhia de maneiras que nunca havia experimentado antes. A mulher que estava nervosa, mas determinada com esta entrevista, era alguém de quem eu me orgulhava de ser. Alguém cuja história merecia ser ouvida, independentemente do que Daniel sentisse sobre a exposição. O estúdio era menor do que eu esperava, mas mais profissional, com câmeras e luzes dispostas em torno de uma área de assentos confortável que parecia a sala de estar de alguém, decorada com bom gosto. A apresentadora, Juliana Matos, me cumprimentou com um calor que parecia genuíno, não fabricado, e passou vários minutos me ajudando a me sentir à vontade antes que as câmeras começassem a gravar. "Eu quero que você saiba", disse ela, "que recebemos milhares de respostas ao anúncio sobre esta entrevista. As pessoas estão torcendo por você, Rita. Sua história tocou em algo profundo em muitas famílias. Quando a entrevista começou, senti aquele frio na barriga familiar do nervosismo. Mas era diferente da ansiedade que sentia durante emergências médicas ou crises familiares. Este era o nervosismo de alguém que tinha algo importante a dizer e queria dizer bem, não o medo de alguém tentando evitar cometer erros ou causar problemas. "Rita", começou Juliana, "para as pessoas que não viram o vídeo que viralizou, você pode nos contar o que aconteceu naquele aeroporto?" Respirei fundo e contei a história de forma simples, sem dramatização ou autopiedade, focando nos fatos em vez da minha resposta emocional. Mas quando cheguei à parte sobre a declaração pública de Daniel, algo em minha voz deve ter mudado, porque Juliana se inclinou para a frente com a atenção de alguém que reconheceu o momento em que a conversa educada se tornou algo mais significativo. "Seu filho disse publicamente que a senhora não respeita o espaço dele, e que esta era uma lição que precisava aprender. Como a senhora responde a isso?" Por um momento, senti o velho impulso de defendê-lo, de encontrar maneiras de explicar seu comportamento que não o fizessem parecer tão cruel quanto suas ações sugeriam. Mas então me lembrei de todas as mensagens que recebi de mulheres que passaram anos dando desculpas para filhos que as tratavam mal e percebi que proteger Daniel das consequências de suas escolhas não era mais meu trabalho.
Juliana, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Eu acho que quando alguém abandona a própria mãe em um aeroporto e depois diz ao mundo que ela mereceu, a pessoa que não respeita o espaço de ninguém não é a mãe. O estúdio ficou em silêncio por um momento, e pude ver os cinegrafistas trocando olhares que sugeriam que essa não era o tipo de resposta cuidadosa e diplomática que costumavam ouvir de convidados discutindo conflitos familiares. Passei meses me perguntando o que eu tinha feito de errado, continuei. Porque é isso que as mães fazem. Nós nos culpamos quando nossos filhos nos machucam. Mas a verdade é que não fiz nada de errado ao aceitar o convite dele para visitá-lo. Não fiz nada de errado ao amá-lo incondicionalmente por 27 anos. E não fiz nada de errado ao esperar decência humana básica de alguém por quem sacrifiquei tudo para apoiar e proteger. Juliana assentiu encorajadoramente, e eu me vi dizendo coisas que vinha pensando, mas não havia articulado completamente, nem para mim mesma. Acho que algo está acontecendo em nossa cultura, onde o sucesso dá às pessoas permissão para descartar os relacionamentos que ajudaram a criar esse sucesso. Meu filho trabalhou duro por suas conquistas, mas não chegou lá sozinho. Eu fiz plantões duplos para pagar sua educação. Eu o levei a todos os treinos, aulas e eventos sociais. Comemorei cada vitória e o ajudei em cada decepção. E quando ele decidiu que reconhecer essas contribuições era inconveniente para sua nova vida, ele escolheu a crueldade em vez da gratidão. As palavras fluíam agora, não com raiva, mas com a clareza que vem de finalmente entender algo que você vinha lutando para compreender. Mas o que realmente parte meu coração não é o que ele fez comigo, eu disse, surpreendendo a mim mesma com essa percepção. É o que ele fez a si mesmo. Ele se transformou no tipo de pessoa que consegue olhar para o amor e vê-lo como um fardo. Ele se transformou em alguém que pensa que demonstrar gentileza básica com a própria mãe está, de alguma forma, abaixo dele. Isso não é sucesso. É uma tragédia. Após a entrevista, a resposta foi imediata e avassaladora. As redes sociais do programa se encheram de comentários de telespectadores compartilhando suas próprias histórias, agradecendo-me por falar honestamente sobre dinâmicas familiares que muitas pessoas sofriam em silêncio. Mas a resposta mais significativa veio 3 dias depois, quando recebi uma ligação de um número que reconheci, mas não esperava ouvir nunca mais. Mãe? A voz de Daniel estava diferente. Menor, de alguma forma, sem a frieza confiante que ele exibiu no aeroporto. Eu vi a entrevista. Por meses, imaginei este momento. Ensaiei conversas onde eu poderia expressar minha dor, exigir explicações ou tentar reconstruir o que ele havia destruído. Mas agora que ele estava realmente ao telefone, senti apenas uma calma curiosidade sobre o que ele poderia dizer. E? Perguntei, meu tom neutro. Eu não sabia que tinha sido gravado, disse ele, e quase ri da revelação de que seu remorso era motivado pela exposição, em vez de um reconhecimento genuíno do erro. As câmeras de segurança, você quer dizer? Eu não sabia que ia viralizar. Não sabia que as pessoas reagiriam assim. Como você achou que as pessoas reagiriam, Daniel? Perguntei genuinamente curiosa. Quando você disse ao mundo que sua mãe não respeitava seu espaço e precisava aprender uma lição, que resposta você esperava? Houve uma longa pausa antes de ele responder, e quando o fez, sua voz carregava o primeiro indício de incerteza que ouvi dele em anos. Eu achei que as pessoas entenderiam. A Sarah disse. Nós pensamos. Ah, eu disse, finalmente entendendo a dinâmica que eu não havia percebido. A Sarah estava envolvida no planejamento disso. Ela não achou que era uma boa ideia você vir nos visitar. Ele admitiu. Ela disse que suas últimas ligações tinham sido muito emotivas, que você estava se tornando muito dependente de mim desde que o pai morreu. Ela achou que se eu fosse firme sobre os limites, você entenderia que nosso relacionamento precisava mudar. As peças estavam se encaixando, não de uma forma que desculpasse seu comportamento, mas de uma forma que explicava como um filho que criei para ser gentil pôde se convencer de que a crueldade era justificada.
Alguém em quem ele confiava mais do que em sua própria mãe, o convenceu de que meu amor era, na verdade, manipulação, que meu luto por estar perdendo-o era, na verdade, uma tentativa inadequada de controlar sua vida. Daniel, eu disse, você alguma vez considerou ter uma conversa de adulto comigo sobre quaisquer preocupações que vocês tivessem? Ocorreu a você que eu poderia estar disposta a respeitar quaisquer limites que você precisasse se você os tivesse explicado honestamente, em vez de me emboscar em um aeroporto? Nós não achamos que você ouviria. Você não me deu a chance de ouvir. Você decidiu que eu era o problema e planejou um castigo sem nunca me dizer o que eu supostamente estava fazendo de errado. A conversa continuou por mais 20 minutos, com Daniel oferecendo explicações que soavam mais como desculpas e pedidos de desculpas que pareciam mais controle de danos do que remorso genuíno. Ao final, percebi que o filho por quem eu estava de luto provavelmente se fora para sempre, substituído por alguém que aprendeu a ver o amor como um passivo e as obrigações familiares como fardos a serem gerenciados, em vez de relacionamentos a serem valorizados. Mas algo inesperado aconteceu durante nossa conversa. Em vez de me sentir devastada pela confirmação de que ele havia planejado ativamente minha humilhação, senti-me aliviada. Não porque a situação estivesse resolvida, claramente não estava, mas porque finalmente entendi que o comportamento dele não era realmente sobre mim, era sobre as escolhas que ele fez sobre o tipo de pessoa que queria ser. E essas escolhas o levaram a se tornar alguém de quem eu talvez nem gostasse se o conhecesse como um estranho. Vou desligar agora, Daniel. Eu disse quando ele começou a se repetir sobre lições, limites e mal-entendidos. Se algum dia você decidir que quer ter um relacionamento de verdade comigo, um baseado no respeito mútuo, em vez da sua necessidade de gerenciar minhas emoções, minha porta está aberta. Mas não vou passar os anos que me restam implorando por migalhas de afeto de alguém que vê meu amor como um problema a ser resolvido. Depois que desliguei, sentei-me na sala sentindo-me mais leve do que em meses. Não porque tivéssemos nos reconciliado, claramente não, mas porque eu finalmente parei de esperar que ele me desse permissão para me valorizar. A entrevista me mostrou que minha história importava para pessoas além da minha família, que minha experiência poderia ajudar outros a se curarem de feridas semelhantes, que minha voz tinha poder, mesmo quando as pessoas que eu achava mais importantes não estavam dispostas a ouvi-la. A mulher que foi abandonada naquele aeroporto era alguém que se definia inteiramente por seus relacionamentos com outras pessoas. Mas a mulher que acabara de terminar aquela ligação era alguém que aprendeu que seu valor existia independentemente da capacidade de qualquer outra pessoa de reconhecê-lo. 6 meses após aquela transformadora entrevista na televisão, eu estava no lobby de um hotel em Belo Horizonte, esperando para palestrar em uma conferência sobre relações familiares e envelhecimento. O convite veio de uma organização sem fins lucrativos, que trabalhava com idosos que haviam se distanciado de seus filhos, e quando me pediram para compartilhar minha história, como parte de um painel de discussão, aceitei sem hesitar. A mulher que me olhava de volta das paredes espelhadas do lobby tinha pouca semelhança com a pessoa arrasada que fora abandonada em um aeroporto menos de um ano antes. Ela usava uma expressão confiante e roupas escolhidas pelo conforto, em vez de para agradar as expectativas de outra pessoa. Seu cabelo grisalho, que eu pintei por anos para parecer mais jovem e mais atraente, agora crescia em sua prata natural que captava a luz lindamente e sugeria sabedoria conquistada pela experiência, em vez de juventude desesperadamente preservada. Os meses seguintes à minha entrevista foram repletos de oportunidades que eu nunca imaginei. Uma editora me procurou para escrever um livro de memórias, não porque minha história fosse única, mas porque era tragicamente comum. Milhares de pais estavam vivenciando rejeições semelhantes de filhos adultos que decidiram que o sucesso exigia o descarte de suas origens. Um agente literário explicou que havia uma demanda por conversas honestas sobre essas dinâmicas familiares, histórias que não terminavam com reconciliações forçadas, mas com curas autênticas. O livro estava programado para ser publicado na primavera seguinte, e escrevê-lo foi ao mesmo tempo doloroso e libertador.
Revisitar meu relacionamento com Daniel cronologicamente revelou padrões que eu estava perto demais para ver enquanto os vivia. Seu afastamento gradual que começou anos antes de Sarah entrar em cena. Meu desespero crescente para manter a conexão à medida que ele se tornava mais bem-sucedido, a maneira como eu permiti seu comportamento desdenhoso, sendo sempre a única a procurar, a pedir desculpas, a me adaptar à sua agenda e preferências. Mas, mais importante, escrever me ajudou a redescobrir aspectos de mim mesma, que não tinham nada a ver com ser mãe ou esposa de alguém. Escrevi sobre minha carreira de enfermagem com orgulho, em vez do tom de desculpas que usava quando Daniel deixou claro que se envergonhava da minha profissão de classe trabalhadora. Explorei meus sonhos de infância, meu amor pela leitura e jardinagem, minha satisfação em ajudar as pessoas a navegar em transições difíceis, meu talento inesperado para falar em público que surgiu durante vários eventos de lançamento de livros e entrevistas. Os organizadores da conferência me juntaram com a doutora Lúcia Mendes, uma terapeuta familiar especializada em relacionamentos entre pais e filhos adultos. E juntas, vínhamos falando para plateias por todo o país sobre a diferença entre limites saudáveis e abandono emocional. A doutora Lúcia fornecia a perspectiva clínica, enquanto eu oferecia a experiência vivida. E nossas apresentações aparentemente ajudaram milhares de pessoas a entender que amar alguém não exige aceitar maus tratos. A lição mais difícil para muitos pais, aprendi a dizer às plateias, é que não podemos amar nossos filhos o suficiente para transformá-los nas pessoas que esperávamos que se tornassem. Só podemos amá-los o suficiente para sermos um modelo de como são os relacionamentos saudáveis, e se eles escolherem algo diferente, isso é uma informação sobre o caráter deles, não um reflexo do nosso valor como pais. As palavras sempre soavam estranhas saindo da minha boca, porque representavam uma reversão tão completa de tudo em que eu acreditava sobre amor materno e lealdade familiar. Mas eram verdadeiras de maneiras que eu ainda estava descobrindo, e dizê-las publicamente ajudava a reforçar sua realidade em meu próprio coração. Após minha apresentação em Belo Horizonte, uma mulher se aproximou de mim com lágrimas nos olhos, e uma história que se tornara dolorosamente familiar. Seu filho bem-sucedido a excluiu gradualmente de sua vida depois de se casar com alguém que via a origem humilde de sua mãe como um embaraço. Ela se culpava há anos, imaginando o que fizera de errado. Como poderia consertar um relacionamento que seu filho parecia determinado a manter à distância? Eu venho dando desculpas para ele, disse ela, com a voz embargada. Dizendo a mim mesma que ele está apenas ocupado, que a esposa dele precisa de tempo para se adaptar à nossa família, que se eu for paciente e compreensiva o suficiente, ele vai se lembrar do quanto costumava me amar. Entreguei-lhe lenços e a ouvi desabafar anos de dor acumulada, reconhecendo em suas palavras a mesma esperança desesperada que carreguei por tanto tempo. Quando ela terminou, compartilhei algo que aprendi durante meu próprio processo de cura. O amor que você deu a ele não foi desperdiçado, eu disse a ela. Ele o transformou em alguém capaz de ter sucesso e felicidade, mesmo que ele tenha escolhido esquecer isso. Mas agora, você precisa pegar esse mesmo amor e dá-lo a alguém que irá apreciá-lo, começando por você mesma. Ela me olhou com a expressão de quem ouve uma língua estrangeira que de alguma forma faz todo o sentido, e percebi que era por isso que eu estava disposta a tornar minha dor privada em pública. Não por vingança contra Daniel ou Sarah. Não para provar que fui injustiçada, mas para ajudar outras mulheres a entender que a incapacidade de seus filhos de valorizar seu amor não diminuía o valor desse amor. As palestras levaram a outras oportunidades que me surpreenderam por se encaixarem perfeitamente com as habilidades que desenvolvi ao longo de décadas de enfermagem e maternidade. Fui convidada para o conselho de uma ONG que fornecia serviços de apoio a idosos isolados, muitos dos quais foram abandonados por familiares que achavam seus pais idosos inconvenientes ou um fardo. Trabalhar com esses idosos me lembrava diariamente que a rejeição de Daniel era parte de um problema cultural maior. Uma sociedade que de alguma forma decidiu que lealdade e gratidão eram opcionais. Que sucesso significava deixar para trás as pessoas que ajudaram a criá-lo.
Mas também me mostrou o quão resilientes os seres humanos podem ser quando param de esperar pela aprovação dos outros e começam a construir vidas baseadas em seus próprios valores e interesses. Carmen se tornou uma das minhas amigas mais próximas. Nosso laço forjado naquele terminal de aeroporto e fortalecido por meses de conversas honestas sobre decepção familiar e reinvenção pessoal. Ela me incentivou a fazer aulas de espanhol, algo que sempre quis, mas nunca priorizei quando meu tempo era consumido pelas necessidades dos outros. Aprender uma nova língua aos 56 anos parecia uma prova de que meu cérebro ainda tinha espaço para crescer, que meu futuro poderia conter experiências que eu nunca imaginei para mim mesma. A mulher que eu estava me tornando me surpreendia regularmente com suas opiniões, preferências e capacidades. Ela gostava de viajar sozinha, descobrindo que podia navegar por novas cidades e culturas sem a orientação ou aprovação de outra pessoa. Desenvolveu amizades com pessoas de origens completamente diferentes, relacionamentos baseados em interesses compartilhados em vez de obrigação familiar ou necessidade profissional. Aprendeu a cozinhar para uma pessoa de maneiras que pareciam comemorativas em vez de tristes, criando refeições que agradavam ao seu próprio paladar, em vez de acomodar as preferências de outra pessoa. Mais importante, ela parou de esperar. Não por um pedido de desculpas de Daniel, ou para que Sarah mudasse de ideia, ou por alguma versão futura dos eventos que a restauraria à família a qual ela pensava pertencer. Ela aceitou que o relacionamento que tanto valorizava havia acabado, e usou essa aceitação como base para construir algo inteiramente novo. Daniel ligou mais 2 vezes desde nossa conversa após a entrevista. Ambas as vezes quando minha história apareceu em grandes veículos da mídia, e aparentemente lhe causou constrangimento em seus círculos profissionais. Sua abordagem permaneceu a mesma, reconhecimento mínimo do erro combinado com pedidos para que eu parasse de falar publicamente sobre nossa situação porque estava afetando sua reputação e seu casamento. Eu ouvi educadamente e recusei seus pedidos com a mesma calma dignidade que aprendi a ter em todas as minhas interações com ele. Daniel, eu disse durante nossa última conversa, você escolheu tornar esta situação pública quando decidiu me humilhar em um aeroporto e depois se justificar para os repórteres. Estou simplesmente contando o meu lado da história que você começou. Se você não gosta de como isso reflete em você, talvez devesse considerar mudar seu comportamento em vez de me pedir para esconder as consequências dele. O silêncio que se seguiu foi diferente de sua frieza calculada habitual. Foi o silêncio de alguém que finalmente entendeu que a pessoa que ele estava tentando manipular havia superado sua capacidade de ferir e lhe controlar. Agora, parada no lobby deste hotel, preparando-me para outra palestra, percebi que a lição cruel de Daniel de fato me ensinou algo valioso, só não o que ele pretendia. Ele tentou me ensinar que eu era descartável, que meu amor não valia nada, que meu lugar no mundo eram as migalhas que os outros escolhessem me dar. Em vez disso, ele me ensinou que eu era mais forte do que imaginava, que minha voz importava para pessoas que eu nunca conheci, que minha história poderia ajudar outros a se curarem de feridas semelhantes às minhas. Aprendi que, às vezes, as piores traições se tornam presentes inesperados, forçando-nos a descobrir recursos e capacidades que nunca soubemos possuir. Aprendi que a dignidade não era algo que outras pessoas poderiam tirar. Era algo que você escolhia manter, independentemente de como os outros escolhessem tratá-la. Mas o mais importante, aprendi que o amor não morre quando não é correspondido. Ele simplesmente encontra novos lugares para crescer, novas maneiras de florescer, novos propósitos para servir. O amor que dediquei a Daniel por 27 anos não desapareceu quando ele decidiu que não o queria. Ele se transformou em algo maior e mais significativo, tocando a vida de estranhos que precisavam ouvir que eles importavam, que sua dor era válida, que seu valor não era determinado pela capacidade dos outros de reconhecê-lo. Enquanto eu caminhava em direção à sala de conferências, onde várias centenas de pessoas esperavam para ouvir minha história, carregava comigo o conhecimento que salvou minha vida. Às vezes, as pessoas que mais nos ferem profundamente acabam nos ensinando as lições mais importantes sobre nossa própria força. E, às vezes,
O silêncio que parece abandono é, na verdade, o espaço onde finalmente aprendemos a ouvir nossa própria voz com clareza. Eu tinha 56 anos, e pela primeira vez na minha vida adulta, não era definida por meus relacionamentos com outras pessoas. Eu era simplesmente Rita, uma mulher que sobreviveu à traição e descobriu que a sobrevivência podia parecer um triunfo, que a cura podia se tornar uma forma de servir, que o amor que outros rejeitaram podia ser transformado em algo que o mundo precisava desesperadamente. Daniel tentou me ensinar o meu lugar. Em vez disso, ele me ensinou o meu valor. E essa lição, ao contrário da dele, duraria a vida inteira.